Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra. Glória a Deus pela vida de vocês. Quarta-feira, né? Começamos o nosso propósito hoje, propósito da família. Todo mundo a pleno vapor aí, né? Grande bênção, né? Começamos hoje o propósito do Salmo. E toda semana na Hebron tem novidade. Essa semana não é diferente. Nós tivemos a semana passada propósito da família e essa semana a propósito do Salmo, grande bênção, né? Já começou hoje, Salmo 37, até amanhã mais na quinta-feira, e na sexta nós fechamos o propósito do Salmo. Então eu convido você a estar conectado com a gente aí, participando de todos os propósitos da Hebron, amém? Telefone da Hebron 11 970 13 8161, né? Anota aí, né? Para você que precisa entrar em contato conosco, precisa pedir de oração ou participar dos propósitos da Hebron, você vai entrar aí no WhatsApp da Hebron, que é o 11 970 13 8161, amém? E aí você pode participar conosco aí de todos os propósitos, fazer pedido de oração, enfim, tá ligadinho conosco. Até porque toda vez que você entra em contato conosco, nós gravamos o teu número e quando tem propósito da Hebron, você recebe os links para você estar entrando. Recebe o link do propósito, você clicou no link e automaticamente você já entra no propósito da igreja, amém? Então seja muito bem-vindo aí para estar conosco. Pessoal da rádio, boa noite com muita alegria, sejam todos muito bem-vindos também. A gente interrompe aí os louvores, né, toda vez que a gente entra ao vivo. Para quem não conhece, né, nós temos um aplicativo da Rádio Hebron, a rádio própria da igreja, grande bênção. Você entra lá na tua lojinha virtual do teu celular, vai baixar o íconezinho lá da Rádio Hebron, você vai manusear no teu celular, trabalhar no celular e ouvir os louvores. Você pode baixar o louvor que você está ouvindo na rádio, você pode compartilhar. Aí todas as vezes que a gente entra ao vivo, interrompe lá a rádio louvor que estiver tocando, a gente entra ao vivo, depois acabando, volta a programação de louvores lá normal. Então você está sempre conectado com a gente. Legal porque consome menos dados móveis, não tem vídeo, só tem áudio, então facilita bastante. Agora, para quem tem, isso é o sistema Android, para quem tem iPhone não tem jeito, ele tem que entrar lá na página, no www.radiobron.com.br, aí você vai conectar lá e vai ouvir também o louvor, dá para fechar a tela, trabalhar também normal, só não dá para baixar o louvor igual faz no outro, no sistema Android, amém? Quem tem iPhone já sabe, já está acostumado a ter algumas particularidades aí, amém? Mas o aplicativo Super 10 aí vale muito a pena você baixar. Além do que você participa conosco de toda a programação da Hebron. Você deixa ligado aí durante o dia, vai fazendo suas coisas, toda vez que a gente entra ao vivo, interrompe lá a transmissão, né? Então vale muito a pena aí o aplicativo da rádio, amém? Deixa eu falar um pouquinho da semana da Hebron, como é que funciona aqui, pessoal, como é que é a igreja Hebron. Nós somos uma igreja 100% virtual, nós temos programação de domingo, praticamente a domingo, só com exceção do sábado. Aí nós temos um particular aí, nesse mês de abril, particular com os membros da Hebron. E com aqueles que quiserem participar, nós convidamos, a pessoa convidou para fazer um sábado de louvor. Então eu tenho um sábado de adoração, 3 horas na parte da parte da manhã e da parte da tarde. E depois, né, 3 horas a partir das 18 horas, às 6 horas da tarde. Então são 6 horas de adoração todo sábado até encerrar o mês de abril. Então esse propósito aí voltou, glória a Deus. O que nós temos depois de segunda a sexta-feira, pessoal? De segunda a sexta-feira nós temos palavra do dia, alimento diário às nações, era a palavra do dia, alimento diário às nações, todos os dias, das 8h30 até umas 10h30, 15 para as 11, a bispa traz uma palavra para a gente, uma palavra, um maná diário, e ela traz todo dia esse alimento espiritual. Então seja muito bem-vindo todas as manhãs com a gente aí de segunda a sexta-feira. Depois nós temos segunda e quarta, como hoje, às 19 horas, às 7 horas da noite, nós temos a Luz da Palavra, que é um programa de estudo, onde nós vamos detalhar um pouquinho, vamos fazer a leitura da Bíblia, estudando capítulo por capítulo. Não dá para estudar, por exemplo, versículo por versículo, não, porque fica muito extenso. Mas eu tenho lido e vou fazer um resumo para vocês aí dos pontos mais importantes, daquilo que é relevante. Tem coisas que são palavras que juntam 3, 4, 5 versículos, dá um contexto, faço o resumo. Então você vai a um programa de estudos. Nós começamos em Gênesis do ano passado, dia 3 de abril, e esse ano completamos um ano. E nós estamos aí no livro de Amós, dentro do livro de 2 Reis. Por quê? O livro de 2 Reis fala sobre os reis lá, né? Reino de Judá, reino de Israel, e aí no meio do caminho aí nós temos alguns profetas que atuaram nessa época. Então nós estamos vendo profeta por profeta. Já vimos profeta Jonas,
né? Já vimos Joel e agora estamos vendo o profeta Amós. Vamos ver ainda Oséias e por aí vai. Tem muita coisa para a gente ver. Vamos ver o profeta Isaías. Então, até o final do ano a gente termina em nome de Jesus o profeta Isaías, que é um livro já com mais de 60 capítulos, então um livro um pouquinho mais extenso. Mas o que acontece? Não é maçante. A gente teve Levítico, ó. Você pega o livro de Levíticos, Deuteronômio, que são leis, né? Números, foi super tranquilo. Então você imagina aqui que já é um pouco mais de história. E eu posso garantir para vocês que nós vamos aprendendo muito, e fica muito mais fácil o teu entendimento da Bíblia. Por exemplo, hoje a Bispa ministrou na parte da tarde, de quarta-feira, nós temos um programa às 15 horas, chamado Mulheres Transformadas, toda quinta-feira, toda quarta-feira, durante 12 quartas-feiras, um propósito com prazo específico, né? Então começou o mês passado e vai terminar agora em meados do dia 20 de maio, se não me falha a memória. Então lá termina o propósito das mulheres transformadas. O que é interessante? Você pega, por exemplo, hoje a pessoa começou a ministrar sobre Ruth, o livro de Ruth. Quem estudou, por exemplo, a luz da palavra, já sabe que pela história bíblica, olha como que dá o entendimento para você até procurar na Bíblia. Bom, estava lá logo na sequência de Juízes, esse relato de Ruth, ela viveu mais ou menos na época de Juízes, então o livro só pode estar logo antes de quê? Antes de 1 Samuel, então tem que estar ali, ele está realmente na sequência, logo depois do livro de Juízes. E aí você começa a entender, como você entendeu a história, você fala, bom, esse livro não pode estar depois, né, historicamente. Estou falando aqui historicamente, você consegue entender um pouco, porque os livros não estão em ordem cronológica, mas você consegue entender o contexto da história. E é isso que eu acho interessante do A Luz da Palavra. Eu estou dando exemplo de Ruth, porque foi ministrado hoje na parte da tarde. Mas aí você pega, por exemplo, lá foi, eu acabei fazendo um comentário, né, eu sempre faço comentário quando a pessoa está ministrando, e eu comentei sobre que o livro de Ruth, né, dá origem ao quê? O vô de Davi. Então, se é o vô de Davi, não pode ter sido depois do livro de Samuel. Porque depois do livro de Samuel vai aparecer Davi. Então, você está entendendo como é que começa a entrar a história na nossa cabeça, quando a gente começa a entender um pouco mais a Bíblia de uma maneira muito mais fácil? Outra coisa, começa a falar sobre o livro de rei de Israel, rei de Judá. Bom, você está falando de dois reis diferentes. O mesmo povo hebreu também não pode ter sido antes de Davi, até porque só foi constituído reis a partir do livro de 1 Samuel, quando constituiu Saul. Então, se houve divisão dos reinos, só pode ser depois lá de Salomão. Então, está vendo como a gente vai começando a entender um pouco da história? Então, os profetas vão ficando muito mais fácil você entender. Você fala, pô, o profeta tal atuou, Jeremias atua onde? Pô, foi levado para cativeiro. Então, eu já sei que ele está naquele pedaço da história. Daniel está lá, foi na cova, foi levado para a Babilônia. Então, onde que ele estava? Ele só podia estar em Judá, levado para a Babilônia. Você está entendendo como que a gente começa a entender a história? O profeta Eliseu, um pouquinho antes do cativeiro assírio, ele estava em Israel, mas um pouquinho antes do cativeiro assírio. Mas aí você lembra que teve vezes que ele foi até Judá, perguntaram em Judá se não tinha profeta. Então você começa a ir montando esse quebra-cabeça. Então, a luz da palavra é muito interessante por isso. Hoje eu já estava me lembrando sobre isso na parte da tarde, eu falei, à noite eu vou comentar com vocês. Então, o que é legal? Nós vamos começar a aprender a navegar na Bíblia de uma forma muito mais fácil, entendendo a história onde está. O livro pode não estar na sequência que você imaginou, cronológica, porque de fato não está. Livro de Jó, por exemplo, nós vimos lá depois de Gênesis, porque foi mais ou menos na época de Abraão. Segundo os estudos, até pela idade que ele tinha, ele morreu com 200 e poucos anos, então quer dizer, não tinha como ele viver depois de Noé, né? Você pega depois de Noé, o que aconteceu com o povo? Aliás, depois de Noé, se você pegar naquela época de Davi, José, Moisés, você vai ver que José, por exemplo, viveu 110 anos, José do Egito. Jacó viveu 147 anos, então você já começa a ver que começou a diminuir, né, a vida útil, né, ou seja, vida útil, a longevidade das pessoas. Vida útil quando você fala de um bem, né? Mas você vai vendo que a longevidade foi diminuindo. Então, o que a gente começa? Começa a entender um pouco o contexto. Então, a luz da palavra vai te trazer tudo isso, só que de uma forma muito mais tranquila, porque você vai aprendendo devagarzinho. Não é aquele negócio que você saber que data que foi, eu saber quem era aqui, quem não era. Não. Quando você perceber, quando você se der conta, você vai falar, poxa vida, agora eu já sei onde está, nem sei como que eu aprendi. Como que você aprendeu? Ouvindo, meditando na palavra, e a gente vai aprendendo devagarzinho. Legal, pessoal? Glória a Deus.
Bom, então toda quarta-feira também tem às 15 horas esse programa das Mulheres Transformadas, eu convido vocês a participar, teve hoje. Hoje foi a 8ª quarta-feira, então ainda tem mais alguns programas pela frente aí. Na sexta-feira nós temos um outro programa, chama-se Homens Transformados, o mesmo formato das mulheres, só que o único detalhe é que quem ministra sou eu e o Bispo Fabão. Então nós ministramos toda sexta-feira, só que ao invés da tarde, às 20 horas, às 8 horas da noite, você tem toda sexta-feira uma ministração. Vai ter agora também, novamente, a 8ª sexta-feira. Então também depois nós temos 9ª, 10ª, 11ª e 12ª. Mais 4 programas ainda para frente, além do de sexta agora. Então espero vocês encontro marcado. E todo domingo nós temos o quê? Todo domingo nós temos o quê? Ministração da palavra, porque é o dia da comunhão da família, é o dia de estarmos todos em família. Então todo domingo nós temos um encontro marcado aqui. Amém? Culto da família todo domingo. Legal, pessoal, acho que falei bastante. Deixa eu dar boa noite para todo mundo aí. Vamos orar que nós temos muita coisa para ver. E eu quero explicar um detalhe para vocês assim que a gente for começar aí. Mas deixa eu ver aqui. Bom, eu já vi pela foto, mas vamos lá. Bispo, por favor, boa noite com muita alegria. Glória a Deus, boa noite com muita alegria. Glória a Deus pelo Bispo Fabão, está sempre aí me ajudando aí. A Bispa está pela internet aí também, glória a Deus pela vida dela. Fábio William está aí comigo também, boa noite com muita alegria. Maurição está na intercessão, logo logo ele volta também, está fazendo muita falta aí. E a gente tem uma pessoa que vem pela rádio, às vezes o Arnaldo consegue ouvir pela rádio. Quem tem ouvido muito pela rádio, a Ana também lá de Mococa, consegue, ela acabou ouvindo pela rádio o programa. A Glaucia às vezes está saindo de um serviço para o outro. Então, todo mundo que foi entrando aí, pessoal, boa noite com muita alegria. Não esqueça de compartilhar, mandar o link, né? Entrou mais alguém que dá para ver aí? Você fala. Tem pessoa que não está, tem um número de pessoas, mas não está aqui. Tem gente que não dá boa noite, então não dá para a gente saber. Tem gente que já segue a página, quando entra eu vejo pela foto. Caso contrário, se a pessoa não falar boa noite ou um oi, eu não consigo saber quem está. Mas agora a gente vai começar aí. Quem tiver aí. Pastor Edu, oi. Boa noite com muita alegria. Quem foi entrando aí, boa noite a todos aí, amém? Então bora orar para a gente começar. Então deu para entender, pessoal, essa parte aí de como que é muito mais fácil o nosso entendimento das escrituras. Olha, é um resuminho que eu fiz aí, mas eu posso garantir para vocês, se você prestar atenção no que está sendo ministrado, isso que eu falei para vocês vai acontecer com cada um de vocês sem vocês perceberem. Por quê? Porque a gente está vendo a história acontecer. Você fala, não pode ser. Se ele é pai, se ele é avô de fulano, não tem como ele ser depois, tem que ser antes. Então olha como que vai abrindo o nosso entendimento para a Escritura. E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero sempre mostrar para vocês, ou passar para vocês de uma forma prática e mais fácil. Por quê? Quando eu fui aprender, quando eu fui fazer as aulas de teologia, foi muito difícil para mim no começo. Até porque quem está ensinando sempre acha que é muito fácil, né? Acha que é sempre tranquilo falar de reino de Judá e Israel. Pode dizer que você não sabe que tem a diferença de reino de Israel e de Judá. Muita gente não sabe. Então esse cuidado que eu tenho pelo que eu passei para aprender, eu tenho sempre cuidado e vejam que eu repito bastante para que fique memorizado para vocês. Amém? Então bora orar aí que eu já falei bastante. Curve sua cabeça por um instante, feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Quero te pedir nesta noite, Senhor, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, unção, autoridade, nos capacita, abre o nosso entendimento nessa noite, Senhor. Tira todo o comichão dos nossos ouvidos, toda a sonolência, todo o cansaço, incredulidade, apostasia, Deus, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir que possamos entrar na Tua presença limpos de mão, puros de coração, Pai. E eu, como servo e ministro do Senhor, coloco a vida dos Teus servos em liberdade, Pai, em nome de Jesus. Pecados perdoados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir que essa palavra venha trazer um renovo sobre a vida de cada um, que ela possa ser multiplicada, compartilhada, Pai, nos 4 cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir também, Senhor, nessa noite, usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai. E tudo que o Senhor fizer, tudo que o Senhor ministrar nessa noite, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Aliás, quero pedir desculpa para vocês. Na segunda-feira, eu ministrei Amós, o capítulo 4 e 5. Só que eu me equivoquei, porque eu tinha que ter ministrado o capítulo 3.
pulei o capítulo 3, simplesmente pulei. O bispo Fabão até tentou me avisar, mas ele viu, eu não passou batido. Eu achei nas minhas anotações que eu estava... Porque eu sempre me programo para dar 2 ou 3 capítulos por programa. E eu achei que como os capítulos eram pequenos, que eu ia conseguir ministrar 3 capítulos. E eu não ministrei, mas não atualizei minha planilha no meu computador. Então quando eu fui ministrar aqui, eu cheguei aqui todo bonitão achando que era o capítulo 4. Então faltou o capítulo 3. Então eu vou ministrar rapidinho, porque o capítulo 3 é pequeno, é um capítulo curto. E aí nós vamos pular já para o capítulo 5. Não vai mudar muito na história, porque ele está tratando cada situação específica, o profeta Amós. Então não vai mudar o teu entendimento do capítulo 4 nem do capítulo 5. Mas precisa ser ministrado e eu vou ministrar para vocês, ok? Deixa eu beber aqui, eu já falei bastante, né? Vamos lá. Então, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 6 aí, amém? Que diz assim: ouvi a palavra do Senhor, o castigo contra a maldade de Israel, no título da minha Bíblia. Aí pode ser que você encontre a tua Bíblia com outro título. Aliás, isso é muito comum, né? Às vezes a apostólica ou a Almeida traduzida, ou às vezes a pessoa tem uma Bíblia um pouco mais antiga, desde que não seja católica, evidentemente, né? Às vezes pode encontrar aí escrito um pouco diferente, tá? Mas procure ter uma revisada Almeida aí para que você não tenha dificuldade no entendimento, até porque é muito mais prática, tá? Então, o castigo contra a maldade de Israel. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então aqui você já vê que ele está falando com quem? Que tinha vários povos, mas o Senhor tirou eles do Egito, escolheu eles. Lembre-se que quando eles saíram do Egito, tinha os egípcios, tinha um monte de povo, né? Deus não é Deus de um só, é Deus de todo mundo. Só que veja que aqui o Senhor deixa muito claro que escolheu eles, trouxe eles e olha o que eles fizeram, né? Quer dizer, vamos lá. Andaram 2 juntos se não houver entre eles acordo. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Aqui ele já faz uma pergunta. Dá para andar 2 pessoas juntas se não houver um acordo? Evidentemente, se a gente for trazer para os dias de hoje, eu não consigo andar com outra pessoa se não tiver um comum acordo entre nós. Vai ter uma confusão, nós vamos ter que se apartar. Lembre-se que Abraão e Ló, por muito menos, tiveram que se apartar, porque até a quantidade que eles tinham de bens não dava para andar junto, a quantidade de bois, enfim, né? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se não tiver apanhado? Não tiver pegado nada, né? Enfim. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então você vê que o Senhor está dando primeiro alguns exemplos aqui, né? No mundo, como aconteceria, o leão não vai rugir se ele não viu uma presa lá para ele pegar. Quer dizer, a armadilha não vai levantar se ela não pegou alguma coisa, por si só ela não vai. Então você vê que começa dando alguns exemplos. Depois ele fala: acontecerá alguma coisa se não for o Senhor para determinar? Então você vê que aqui o Senhor dá uma explanada, fala sobre algumas coisas, né? Evidentemente usando aqui a vida de Amós, né? Do profeta Amós, e fala com o povo para que o povo pudesse entender. Vale lembrar, eu ministrei isso a semana passada, mas para quem não lembra, eu ministrei na segunda-feira, falando que Amós não era profeta. Ele deixa muito claro que ele não era profeta. A gente chama de profeta até porque depois, olha o que esse homem fez, né? Mas a princípio, quando ele foi chamado, por que fala que ele não era profeta? Porque ele não veio de uma linhagem sacerdotal, que era comum naquela época. Então ele veja que ele estava em Judá, era boieiro, como ele fala, colhedor de sicômoro, né? Então você vê que tinha uma atividade completamente diferente, mas o Senhor mandou ele ir para lá. E aí começa a tratar com ele. Então, mais um profeta, tido como um dos profetas menores, aí, até pela quantidade de livros que escreveu. A declaração aqui é bem simples. Primeiro, Deus mostra a sua fidelidade, a escolha pelo povo de Israel, que ele teria vários para ter escolhido, escolheu exatamente o povo de Israel. Na sequência, ele faz algumas perguntas claramente demonstrando que Deus esteve com eles em todo instante. Olha, rugiu o leão, fez, eu não estava com você, aconteceu isso, eu não estava com vocês. E ele começa a citar. Mas eles não obedeceram, e por isso a resposta do povo para cada pergunta que o Senhor fazia era simplesmente um não. Então você vê que várias possibilidades o Senhor deu,
mas a resposta era sempre do que do povo? Não. Eu fiz isso para vocês e a resposta de vocês? Não. Vai obedecer? Não. Vai seguir? Não. Vai guardar os estatutos? Não. Vai guardar os meus mandatos? Não. Era assim que o povo estava fazendo. A bem da verdade era com as atitudes que o povo fazia, era o que o povo estava dizendo. E muitas vezes hoje, o que a gente não consegue entender é que quando o Senhor dá uma direção para a gente, deixou os estatutos, deixou o mandato, cada vez que eu não obedeço, que eu tomo um caminho diferente, eu estou falando não para o Senhor, porque o Senhor não falou para ele guardar os estatutos. Se amar ao próximo, com a ti mesmo ali é um mandamento e eu não fizer, eu já estou dizendo não para o Senhor, já não estou cumprindo. Honrar pai e mãe, se eu não estiver honrando meu pai e minha mãe, eu já não estou cumprindo. Aliás, diga-se de passagem, é o único mandamento com promessa, honrar pai e mãe, que a palavra diz que ele te alonga os teus dias. Então, o único mandamento com promessa. Então, a partir da hora que eu feria alguns desses, eu estou dizendo não. E aqui o Senhor está relatando para eles tudo o que fez, e a resposta do povo era sempre não. Fiz isso para vocês, tirei vocês do Egito, e vocês fizeram o quê? Desobediência. Então, cada resposta para cada situação era um simples não, um grande não, né? Vamos ler do versículo 7 ao 11 aí. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerás? Falou o Senhor, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdote e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vedes que grandes tumultos há nela, que opressões há no meio dela. Para Israel, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. Entesoura os teus castelos, e violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Então você vê aqui que o Senhor já começa falando, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma primeiro, sem antes revelar o segredo. Então, quem caminha com o Senhor, quem tem um entendimento já da palavra, sabe que nada que acontece, o Senhor não avisou antes, o Senhor não tratou. Você acha que tudo que está acontecendo agora, se a gente pegar, vamos prestar atenção, lá em dezembro o Senhor já tinha dado toda a revelação para a bispa do ano inteiro. Então o Senhor já advertiu algumas coisas que teríamos que fazer para vencer as guerras desse ano, cada mês com a sua arma. Por exemplo, nós estamos no mês de abril, qual que é a nossa guerra? Vencer com o poder da aliança. Bom, se nós estamos lutando contra, primeiro, espírito de morte, certo? Está aí o Covid-19, essa pandemia, espírito de morte, a fome, a miséria, o opróbrio, vencer tudo isso. Você não poder sair de casa, estar completamente sitiado, como a fome que o Senhor falou de Samaria. Se a gente não, como que a gente vai vencer tudo isso? O inimigo, que eu não posso vencer ele com questão financeira, então não é inimigo que o rico fala assim: olha, eu vou pagar lá, venci ele, lindo, maravilhoso. Não. Essa guerra que nós estamos vivendo, ao que muitos chamam de guerra biológica, na verdade nós estamos vencendo uma guerra espiritual. Porque quem é espiritual sabe do que eu estou falando. Nós vamos vencer o quê? Com jejum, oração, tudo isso a igreja faz todos os meses. Mas o Senhor falou qual era o diferencial para esse mês, que seria através do poder da aliança. Então o Senhor já revelou, o Senhor já avisou e nos deu uma arma importante para vencer esse mês. Então como é que servo de Deus na Hebron vai vencer esse mês? Com o poder da aliança. Então ele sabe o que? Que eu não posso romper a aliança com o Senhor. Então quando a gente vê hoje, por exemplo, uma pessoa rompendo a aliança com o Senhor, rasga o nosso coração, começa a doer, como Moisés sentia pelo povo. Aquele povo talvez não merecesse. Mereceu o que? A misericórdia de Deus. Mas Moisés, sendo humano, humanamente falando, fala sério. Um povo que por diversas vezes, inclusive, traiu ele, falaram pelas costas dele. O camarada estava lá em cima 40 dias lá, escrevendo a lei lá que o Senhor estava ditando para ele, e o povo aqui embaixo fazendo bezerro de ouro. Fala sério. Então o que ele tinha que falar? Se eu quero fazer uma coisa, meu Deus, faz o seguinte: pega a Zígora aí, o meu Jetro, o meu sogro, minhas crianças, o resto pode passar fogo, não estou nem aí. Vou sozinho, muito mais fácil obedecer sozinho do que ter que falar com o povo de dura serviço, como o Senhor falou por diversas vezes. Então não é fácil. Agora hoje, o que nós vamos vencer? Pelo poder da aliança, ouvir a voz do Senhor. Isso é a arma que nós vamos vencer o nosso mês de abril. Então nós já sabemos agora. O Senhor não revelou antes? Revelou antes. Tanto que te deu a arma que você precisa usar, que é a maior revelação do que essa.
Agora, logicamente, tem situações e que a bispa já sabia em dezembro que o senhor não permitiu que revelasse. Então, tem que entender o seguinte, manda quem pode, como eu brinco, e obedece quem tem juízo. Se o senhor falou para ela que ela pode falar, amém. Aquilo que não podia falar, o senhor falou para ela não falar. Talvez, se ela tivesse falado explicitamente tudo o que iria acontecer nesse mês de abril, você pode ter certeza, talvez não tivesse algumas pessoas na igreja. Não? Tá errado você fala? Porque ia falar, pô, a bispa tá de brincadeira, você é maluca, né? Alucinada. Tá doida. Ela quer o quê? Quer que a gente fique preso dentro da igreja, quer condicionar, quer amarrar a gente na igreja. Porque o profeta, ele sempre sofre isso. Ah, porque a ministração é para mim, é só comigo que está tratando, e piriri, para você ouve diversas coisas. E eu confesso para vocês que viver o que nós estamos vivendo hoje, falei inclusive em um dos programas aí pela manhã. Eu confesso que eu jamais imaginaria, a bispa também não me revelou algumas situações. Não é um privilégio só de vocês, não. Eu e o bispo Fábio tem coisa que a gente também não sabe. Aquilo que o senhor trata diretamente com ela. Por quê? Porque se Deus está falando que é só ela que tem que saber, é porque talvez a gente também fosse esmorecer. Não que a gente fosse duvidar, porque a gente não duvida. Nós já passamos essa fase, eu e o bispo Fábio. Até pela experiência que nós temos com ela e sabemos da intimidade que ela tem com Deus, nós não vamos duvidar. Mas a gente ia o quê? Sentir já na pele antes, a gente já ia começar a dar cabisbaixo, talvez preocupado, não sei qual que seria a nossa reação. Não dá para saber. Agora, duvidar daquilo que Deus fala com ela, isso eu posso te garantir que nem eu nem o bispo Fábio ia duvidar, pela comunhão que nós temos com ela. E sabemos da comunhão que ela tem com Deus, nós sabemos o preço que ela paga. Então isso não teria dúvida. Só que se ela revelasse lá, ia ter que ficar falar que ela era maluca. E eu falo para vocês, por experiência, eu jamais imaginei que nós fossemos viver hoje o que nós estamos vivendo. Eu não imaginasse que isso não pudesse acontecer. Eu acho que poderia acontecer sim. Conhecendo a palavra como eu conheço, eu não tenho dúvida disso. Agora a questão é, eu imaginei que isso, meus netos, meus tataranetos fossem viver isso, mas não agora, da forma como nós estamos vivendo. Então isso nos mostra o quê? Que é muito sério. Então quando a gente ouve aquele ditado, Deus está chegando, o povo fala assim, mas essa história que Deus está voltando, eu escuto desde quando era criancinha. Então, né, fica ligeiro. Porque muita coisa está acontecendo agora que a gente imaginou que fosse acontecer tempos para frente. Então aqui o que acontece? Deus revela, Deus trata, e por várias vezes todo o cativeiro assírio quanto o babilônico que o povo de Israel iria viver, tudo foi avisado antes. O povo não foi pego de calça curta, não foi pego de surpresa. Então hoje, quando a gente vê o cenário que nós estamos vivendo, a gente vê a forma como o Senhor está conduzindo, a forma como o Senhor está dando de direção, quando a gente ouve alguém falar que está ignorando tudo isso, começa a dar uma dor. Por quê? Porque a gente sabe o que vai parar, o que vai fazer uma pessoa acordar, um servo de Deus acordar, ou um ímpio acordar. Olha quantas pessoas, por isso estamos falando de conversão em massa. Se não houvesse tudo isso que está acontecendo hoje, eu duvido que ia acontecer conversão em massa, porque o povo só vai pela dor. Iria acontecer talvez essa conversão em massa, como a gente tem visto, nunca se falou tanto da palavra como se fala agora. E nas redes sociais, mais ainda. Daí eu posso falar com certeza porque nós somos pioneiros nisso. Existia nas igrejas? Existia, mas hoje o que a tecnologia avança, o que o mundo cibernético avança, é algo assustador. Né? Tem um poder muito grande. Nós estamos vivendo um momento onde a mídia dita muita coisa. E a mídia tem que ser usada também a favor de Cristo, e não contra. E é por isso que nós estamos há 5 anos, né, com o ministério fazendo algo que naquela época foi chamado de louco também. E teve gente que saiu da igreja também achando que nós éramos meio maluco. Está aí, ó. A palavra está se concretizando. A palavra ela vai se concretizar, só que às vezes não se concretiza no tempo que a gente quer. Você acha que a gente não queria que lá 5 anos atrás já tivesse concretizado no próximo ano? A gente queria, não foi. Foi para a fornalha, ouvimos o falatório, mas amém, está hoje se cumprindo. Mas o importante é nós permanecermos, e aqui o povo não permaneceu. Deixa eu voltar aqui, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, nada acontece se não for plano de Deus. E mais, que ele revela aos seus profetas antes mesmo que aconteça, como por várias vezes ele tinha feito, como eu acabei de dizer para vocês. Convidar os filisteus de Asdote, como ele fala aqui, e o povo do Egito, era para testemunhar, porque eram povos inimigos do povo de Deus. Então ele está falando dos filisteus de Asdote e está falando do povo do Egito. 2 povos inimigos de Deus, então, do povo de Deus. Por que ele está falando que queria convidar? Para testemunhar o juízo de Deus contra o povo de Israel. Olha a forma que o Senhor está falando mais severa com o povo aqui. Significava que ambas as nações eram relativamente, olha agora, mais justas do que Israel. Ou chegar ao ponto do Senhor falar, o ímpio está mais justo do que você? Trocando em miúdos é mais ou menos isso. Vamos trazer para os dias de hoje, já pensou?
Você ser olhado na rua e a pessoa fala, prefiro muito mais aquele ímpio lá que não conhece Jesus do que esse fariseu aí, fala que anda com Jesus, mas olha as atitudes dele. Olha a forma que o Senhor está divertindo o povo aqui através do profeta Amós, dando um chacoalhão. Agora, isso vai mexer com o brilho das pessoas? Às vezes não mexe. Quantas coisas a gente às vezes toma um puxão de orelha do Senhor, né? Mas não mexe, parece que não mexe com o brilho da gente, mexe no dia seguinte esqueceu de tudo. E o povo, aqui nessa época, tinha memória curta, passava 3, 4 anos e ninguém lembrava de mais nada. Pô, mas 3, 4 anos não vai lembrar, pô, vai lembrar o quê? Um camarada que vivia 200 anos, 150 anos, é como hoje eu falar que daqui a um mês a pessoa não lembra mais nada. E com certeza, se você pegar daqui a um mês, a pessoa não lembra mais o que ministrou, como é que foi, como é que não foi. Então, é muito sério, né? Pois não tinham recebido revelação de Deus no Sinai, ao contrário do povo de Israel, que as recebeu e descumpriram a lei por várias vezes. Então aqui o Senhor está deixando muito claro que, por que ele está falando do Egito e dos filisteus, do povo de Asdote e do povo do Egito? Está falando por quê? Eles não receberam a direção como eu dei para Moisés lá no Monte Sinai, que compartilhou com todos vocês, e estão obedecendo muito mais. Então muitas vezes a gente ouve a palavra do Senhor, o Senhor trata conosco que a gente não consegue obedecer. Aí você vê aqui um povo que era estrangeiro, estava tendo mais obediência, sem saber quem era, né, sem entregar ofertas ao Senhor, mas estava tendo muito mais obediência do que o próprio povo de Deus. Então isso aconteceu muito naquela época. Vamos lá, versículo 13 ao 15 aí. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, no dia em que eu punir a Israel por causa das suas transgressões. Visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno e a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Então aqui o Senhor está dizendo que ele vai destruir os altares. Lembra-se que foi montado, quando Jeroboão assumiu, ele montou 2 altares religiosos para o povo de Israel. Lembra? Ele montou em Dan e Betel, e eu falo muito sobre isso. Então está aqui o Senhor falando. Por quê? Porque ele não queria permitir que o povo fosse até Jerusalém. Amém? Os altares de Betel e Dan foram construídos por Jeroboão, no caso de Jeroboão I, para impedir os israelitas de viajarem a Jerusalém para adorar a Deus, e possivelmente para impedir de voltarem a jurar fidelidade à política da casa de Davi. Por quê? A política da casa de Davi ficou com quem? Com Roboão, naquela época, em Jerusalém, que só tinha uma capital política e religiosa. Então o que Jeroboão queria impedir? Que o povo fosse até lá. Se fosse lá, fosse adorar o Senhor, ia ter que ir até lá. Então ele construiu 2 capitais religiosas para evitar que o povo fosse até lá. E que desse entendimento, né? Ou que voltasse a ouvir aquilo que era pregado por conta da política que vinha desde Davi, da linhagem de Davi. Então ele proibiu e construiu esses altares por conta disso. Aqui fala também das pontas de chifres aí, né? Elas representavam forças, e se elas fossem cortadas do altar, simbolizaria a fraqueza do altar e assinalaria ali a sua completa destruição. Então veja quando o Senhor fala de destruição, ele usa a forma que o povo entenderia naquela época. O que fizesse, quebrasse o chifre, ia falar que o quê? Aquilo foi completamente destruído. Então para que o povo entendesse aquilo que Deus ia fazer lá com o povo e também com os altares de Dan e Betel. Amém? Então capítulo 3 é isso. Eu me estendi um pouco mais porque eu aproveitei para fazer uma analogia com os dias de hoje, ok? Capítulo 4, nós vimos na segunda-feira, vamos só lembrar, nós falamos das ameaças das mulheres de Samaria, né, que era a capital de Israel, Samaria, lembrado? E o que as mulheres faziam? As mulheres, os homens, eles obrigavam a judiar dos pobres, né? Os mais pobres, eles tinham que entregar mais ofertas para que eles pudessem desfrutar, né? E entregar uma oferta manca. Por quê? Entregavam oferta de outras pessoas e podiam festejar, comiam e bebiam, faziam festas solenes, quando na realidade até o Senhor advertiu que não adiantava entregar um monte de oferta e um coração duro, um pessoal completamente corrupto. Então era uma religiosidade. Então capítulo 4 a gente viu um pouco disso aí. No capítulo 5 a gente viu o Senhor buscar Deus e viver. O profeta Amós alertando o povo, pedindo para que o povo voltasse para o Senhor. Por quê? Ali o Senhor, né, se o povo se arrependesse, ainda tinha uma solução. O profeta de Deus é sempre assim, ele sempre vai interceder ou vai clamar para aquela pessoa para que ela se converta, para que ela pegue o retorno, porque sabe quando Deus vai agir. Eu estava conversando até com a bispa hoje, na hora do almoço, e eu estava falando exatamente isso para ela. Às vezes a gente sente a dor da pessoa, por quê? Porque a gente fala, o que Deus vai precisar fazer com algumas pessoas
para que a pessoa retorne para o Senhor. Porque Deus dá um sinal, dá o segundo, dá o terceiro, a pessoa não consegue entender. Então, quem te fala, meu, se arrepende hoje, pega o caminho de retorno. A bispa ministrou a semana passada, quase uma semana, o Senhor falando, peguem o retorno, vira e mexe, o Senhor fala sobre essa ministração. Só quando a pessoa ouve, fala, a bispa está repetitiva, a bispa está cansativa com essa conversa. Meu, quando a bispa está repetindo alguma coisa, ela não vem aqui para o altar para ficar dando, como a gente fala, bom dia a cavalo. Quantas ela chega aqui, ela estudou um assunto, chega aqui, o Senhor muda completamente. Então, glória a Deus que ela está voltando para falar. Né? Glória a Deus, por quê? Quando o Senhor falar assim... Quando o Senhor falar, não tem mais o que fazer, o que o bispo está falando é, glória a Deus que ela está ministrando um retorno. E se o Senhor falar, bom, daqui para frente eu avisei, está avisado. Já imaginou? Porque aqui o que o Senhor fez com esse povo agora? Falou, eu mandei um recado, mandei dois, falei de Sodoma e Gomorra, falei disso, dei várias situações, não se arrependeram, então tudo bem, agora eu vou te mandar vocês para o exílio. Será que você vai precisar aprender? Será que vai precisar puxar a gente, como ele fala lá, colocar argola, puxar a gente para que a gente possa aprender? Que não precisa de tudo isso para a gente aprender. Vamos se curvar, vamos, né, se entregar ao Senhor para que a gente não precise de nada disso. Então a Bíblia está aí contando a história para que a gente aprenda de uma vez por todas. Amém? Não dá mais para a gente pecar por falta de conhecimento também não. Porque hoje aquilo que para muitos anos atrás era falta de conhecimento. Quando a Bíblia foi traduzida, por que Martinho Lutero teve tanta guerra para poder traduzir a Bíblia? Porque o povo vivia daquilo que se falava, ninguém tinha acesso às escrituras. Era só o povo católico, né? Vamos dizer, Roma, né, que tinha acesso. E Martinho Lutero mudou tudo isso. Por quê? Porque ele começou a ver algumas coisas que não condiziam com o que estava escrito. E o povo que recebia, o que falavam para ele, todo mundo, amém, né? Não sabia, só que hoje a Bíblia está aí para todo mundo. Aquilo que você não entende, você pode perguntar para o teu pastor, para o teu sacerdote, para o teu líder. Então, quer dizer, não é mais uma coisa que não dá, a gente fala, eu não sei. Hoje você pega aí, quase todo mundo tem um conhecimento dos 10 mandamentos, sabe o que é certo e o que não é errado, o que é errado. Todo mundo sabe hoje o que é pecado. Peca porque quer, consciente, porque sabe, né? Uma coisa ou outra, a pessoa pode ter um pouco de ignorância, mas a grande maioria... Vamos lá. Capítulo 6 então, pessoal. 4 e 5 eu fiz um resuminho aí, porque nós vamos na segunda. Voltei o 3, como eu pedi perdão para vocês aí, que eu me equivoquei. Capítulo 6, vamos ler a corrupção e a destruição de Israel. Então, já está começando a apertar um pouco mais aí. Vamos lá, do 1 até o 7. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Você vê que ele está lidando só com o povo de Israel, que está falando do monte de Samaria. Ou seja, está falando com o povo de Israel, não com o povo de Judá. Lembrando aí. Homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate, e depois descei a Cate, dos filisteus. Sois melhores do que esses reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais e estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono à violência. Aqui está falando, vocês estão achando que vocês são melhor do que esses povos? Ele começa a dar exemplo de cidades que Israel se julgava muito maiores do que ele, tá? Que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros de rebanho e os bezerros de cevadouro, que cantai à toa ao som da lira, e inventais como Davi. Instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungi com os mais excelentes óleos, para não vos afligis contra a ruína de José. Portanto, agora ireis a cativeiro, entre os primeiros que forem levados cativos, cessarão as pandengas de espreguiçadores. Então vamos lá, vamos entender um pouco disso aí. Israel aqui se gabava de que nenhuma das outras nações era maior do que a deles. Lembrando que o povo de Israel nessa época, eles eram maiores até porque eles tinham, nós estamos falando de 10 tribos contra 2 tribos de Judá. Ou seja, que era Judá e Benjamim, que ficou com o povo de Judá. E as 10 tribos, as demais, todas elas dos filhos de Jacó, que formavam as outras 10 tribos, ficou com o povo de Israel. Então eles aqui se julgavam maiores do que os outros povos. Por isso que o Senhor faz a referência. Tu está achando maior do que fulano? Está achando maior do que ciclano? Então espero para ver o que eu vou fazer com vocês, né? Então falando que ele era maior do que eles. Essa arrogância se voltou contra eles,
porque assim como Calné, Amate e Gate estavam sujeitos à dominação dos assírios, Israel também seria subjugado por eles. Então o que o Senhor estava falando com ele? Está achando que só porque vocês são maiores e eles estão subjugados, ou seja, estão devendo... aquela época que aconteceu, um reino maior dominava o menor, tinha muito de se pagar tributo. Então aqui eles estavam achando que estavam muito melhor e que essas cidades aqui estavam tendo que se virar com a Síria. O Senhor falou, pois bem, eu vou fazer com vocês a mesma coisa. Então para de se gabar essa arrogância toda, porque é exatamente o que vai acontecer com vocês. Calné era uma cidade ao norte da Síria e era uma capital de um pequeno reino. Amate era uma cidade importantíssima da Síria central e ficava ao norte de Damasco. Lembrando que a Síria, naquela época, o que acontece? A capital era Damasco, ok? Os assírios era lá Nínive, então não confunda aí, tá bom? Gate, uma das 5 principais cidades filisteias que ficava ao sudoeste de Israel. Então você vê que ali, ao entorno ali da Síria e também do povo de Israel. A referência das camas de marfins, como é falado aqui, era por conta do luxo usado pelos ricos, assim como comer carne. A carne de cordeiro não era para todo mundo e nem podia se comer todo dia. Então aqui eles estavam vendo um luxo, comendo fora de época e outras extravagâncias lá por conta daquilo que eu ministrei na segunda-feira para vocês. Cobrava, extorquia os pobres lá e por conta disso fazia tudo isso. Não era todos os dias de que a população comia, apenas em ocasiões especiais. Novamente, o Senhor fala sobre um cativeiro que eles seriam levados. Então você vê que novamente o Senhor já começa a advertir sobre os cativeiros que estavam batendo as portas aí. Vamos ler o versículo 8 até o 14. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei de Jacó a cidade e tudo que nela há. Se numa casa fizerem 10 homens, também esses morrerão. Se porém um parente chegado, ao qual o hás de queimar, tomar os cadáveres para os levar fora da casa, diz o que estiver no seu interior: haverá outro contigo? E este responder: não há, então lhe dirá: cala-te e não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha, lavrá-las com bois, no entanto, a vez tornando o juízo e veneno e o fruto da justiça em Aslona. E vós vos alegrais com Lodebar e dizeis: não é assim que nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor dos Exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro de Araba. Então aqui o Senhor começa falando, aqui às vezes a leitura parece difícil, né, para a gente entender por quê. Porque é a linguagem que era usada naquela época. Então por isso que depois eu vou explicar. Você fala, poxa, você está lendo, parece que está confuso. Você vê umas palavras, umas concordâncias, difícil até de ler mesmo. Mas aí depois a gente vai no detalhe para entender o que estava escrito aqui. Então vamos lá. Vemos aqui claramente o resultado do juízo de Deus. Quando os parentes chegarem para levar os corpos embora para queimar, para evitar o contágio, ao ouvir que não haveria mais sobreviventes, nem sequer ousariam a invocar a misericórdia de Deus, reconhecendo que a presença do Senhor no meio dos rebeldes seria apenas para castigá-lo. Então a gente sabe que aqui naquela época não tinha aquele negócio de ficar segurando o morto, né? Você vê que inclusive os sacerdotes naquela época só foi permitido para Arão, aquela coisa toda, quando eram os filhos. Lembra que os filhos dele tocaram, né, em coisas consagradas, tinham bebido e coisas tal, foram consumidos? O Senhor permitiu, mas não era permitido os sacerdotes participar de velório, até porque o Senhor naquela época deixava muito claro, ele falou várias vezes isso: deixa que os mortos cuidem dos mortos. Por quê? O povo tinha que cuidar daquilo que tinha para fazer, já morreu, não tem o que fazer. E hoje, se você for hoje no enterro de um servo de Deus, você vai ver a diferença, né? Para alguns, pegar um católico lá, um cara mundano, vai achar super estranho, porque não tem a mesma, a gente sente a dor da partida, tem o choro e coisa e tal, mas não é a mesma coisa quando acontece isso com o ímpio, que não sabe para onde que a pessoa vai, e nós sabemos para onde nós vamos, né? Carnaim aqui corresponde a uma cidade ao leste de Jordão, de Lodebar, uma cidade da Síria que tinha sido tomada pelo povo de Israel quando a Síria havia se enfraquecido.
o castigo de Deus a Israel seria apropriado ao seu pecado, ou seja, ao seu orgulho. Lembrando que Lodebar era um lugar difícil. Nós já ministramos sobre Davi, a gente sabe que ele foi pegar lá o filho de Saul, estão lembrados? O filho de Saul, não, oh meu Deus, vamos lá, tanta informação na cabeça da gente. Jonathan, o filho de Jonathan foi justamente para Lodebar, levado para lá, por quê? Porque era manco, era um lugar triste mesmo, onde a pessoa ficava para morrer, era Lodebar. E aqui está falando também dessa cidade, que eles tinham possuído. Então, naquela época, o que acontece? O camarada vencia uma guerra, possuía uma terra, até que alguém viesse tirar ele de lá, aquela terra era dele. Aí teve terras, inclusive, que o povo de Israel já tinha vencido, depois perdeu para o filisteu, e depois retoma, e por aí vai. Como os israelitas pensavam ter expandido suas fronteiras por sua própria força militar, Deus permitiria que eles fossem assediados e derrotados de fronteira a fronteira. Tudo que o povo estava vencendo naquela época, por conta da soberba e por conta da contaminação, eles achavam que era fruto do esforço dele. Como o Senhor falou várias vezes lá, olha, Jeroboão II estava prosperando, conquistando terras novamente. Nós vimos lá em 2 Reis, aí no capítulo 14, nós vimos isso aí, eles estavam conquistando terra, dá a impressão que era fruto deles, dando inclusive a honra para Deus Baal. E não era. O Senhor estava deixando bem claro que era Deus dando vitória, só que ia chegar lá e o Senhor fazer um acerto de contas com o povo. Então Deus permitiria que Israel fosse derrotado nas batalhas, assim eles perceberiam que a sua própria força não valia de nada, ou seja, vinha do Senhor. Então era uma forma do Senhor mostrar para eles, vocês venceram, agora vocês vão perder, para vocês verem que não é através da força de vocês. E a gente já tinha história de Gedeão aí para contar, tinha história de próprio Davi, quantas vezes Davi venceu com seus 300 homens, seus valentes de Davi. Gedeão com 300 homens venceu mais de 130 mil homens. Você olha lá, quando eu conto a história de Gideão, ele venceu com 300, mais de 130 mil homens. É uma luta completamente desleal. Lembra que ele foi tirando gente? Quando ele ficou com 10 mil, ele falou, aí o Senhor falou, não tá bom, não dá ainda. Ele falou, com 10 mil está de brincadeira. Cada um aqui vai ter que matar 10 já, 10, 14 pessoas. Está de brincadeira, porque 130 e poucos mil, nós vamos pôr 10 para cada um. Você imagina, 13, 14 para cada um. Você imagina, e o Senhor fala que é muito ainda? Olha que experiência. Então o povo tinha que entender que o que vencia não era na força do braço deles, era o Senhor que dava vitória. Amém? Vamos lá, capítulo 7 então, para a gente finalizar. Em termos de 10 minutinhos dá tempo. A visão do gafanhoto, do fogo e do prumo, é o que fala no capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 até o 6. Isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento e da erva serôdia, ou seja, tardia, os últimos brotos, tá? Serôdia é tardio, aí que representa, no caso aqui falando da erva, seriam os últimos brotos. E era a erva seródia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse o Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá. E disse o Senhor, isto me mostrou o Senhor Deus. Eis o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça, e este consumiu o grande abismo e devorará a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso, e também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto, eis o Senhor que estava sobre um muro levantando o prumo, e tinha um prumo na mão. Até aí. Então vamos entender o que está dizendo aqui. Bom, primeiro, a erva serôdia aqui estava fazendo uma referência aos últimos brotos da lavoura, do pasto lá, representava os últimos brotos aí. Evidentemente incluindo o feno antes da parte seca do verão também, tá? Da cegada do rei deixava implícito que o rei levava a primeira colheita do feno como imposto. Então você sabe que naquela época, além do dízimo, né, da colheita, tinha que pagar a primeira coisa, o imposto para o rei.
Tanto que a gente lembra lá com Salomão, que quando ele morreu, o que o pessoal pediu? Pô, dá uma maneirada nos impostos aí, por quê? Né? Os anciões falam para Roboão, pô, teu pai pegou duro com os impostos, tudo bem, construiu o templo, construiu, né, a casa do rei, coisa e tal, mas já dá para dar uma diminuída, já está tudo construído. Ele fala, não, vou cobrar dobrado. Então aqui as primeiras primícias aí, além do Senhor, tinha também os impostos a serem pagos. Assim, se a colheita serôdia fosse devorada pelo enxame de gafanhoto, as pessoas ficariam sem nada, para si mesmas, dando um forte golpe na economia. Então, se o Senhor não permitisse uma colheita adequada para eles, mandasse a chuva, temporã e serôdia lá para preparar tudo isso, e os gafanhotos consumissem tudo, como é citado aqui, o que ia fazer? Ia abalar a economia, porque ninguém ia pagar imposto. Como que ia viver um rei naquela época sem imposto? Porque como que ia manter o palácio, como que ia manter a casa do Senhor, tinha uma série de situações. Então, Israel estava numa soberba muito grande, e não sabia que se o Senhor não desse uma colheita, não mandasse tudo, de nada adiantaria. Então, iria mexer com a economia. Se a gente olhar hoje, qual que é a grande guerra que nós estamos vivendo hoje? O pessoal está entendendo que se não trabalhar, mexe com a economia. A enfermidade pega porque a seca, porque não sei o quê. Então, olha como é que está o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Está muito diferente? Não está. Só que nós não podemos ter soberba. Vamos obedecer ao Senhor no nosso caso, né? Se Deus realizasse o castigo prometido a Jacó, a nação de Israel, no caso aqui citado, ele fala como Jacó, porque a nação de Israel vem dos filhos de Jacó, né? Poderia ser destruída. E é claro, o profeta, como intercessor, no caso Amós, orou pelo povo para que fosse suspensa antes de acontecer. Então você vê que Amós, ele dá todo o recado, toda hora ele adverte o povo e ao mesmo tempo ele chama o povo para orar. Vamos orar para que, né, que o Senhor, né, faça o quê? Que o Senhor não permita tudo isso, que o Senhor retroceda com essa história, porque a gente vê em várias situações que a pessoa fala, eu ministrei inclusive isso para vocês. Ah, o Senhor se arrependeu, se está lá na verdade, o Senhor teve misericórdia, né? Por quê? Né? Ah, o Senhor mudou de ideia e coisa e tal. Não, o Senhor teve misericórdia do povo. Por quê? Porque normalmente você vai ver lá, um profeta clamou, alguém intercedeu, e nesse caso aqui o profeta Amós, vendo toda a situação daquele povo, vinha de Judá, um povo que também já não estava fácil, chega lá e encontra um povo pior, o que ele fez? Foi interceder pelo povo. Julgar o povo por meio do fogo significava que pelo fogo seria julgado o castigo de Israel. Na terceira visão que ele fala aqui, Deus mostra com um prumo, e Amós diz que avaliaria Israel, e tudo aquilo que estiver fora do prumo, torto, será destruído. Então ele dá referência como um prumo. Eu vou olhar, aquilo que estiver torto, ou seja, aqueles que estiverem em pecado, eu vou destruir. Então o Senhor está fazendo referência com algumas coisas que eles entendiam naquela época. Ó, coloca o prumo aqui, eu vou ver, está fora do prumo? Passa a régua, você não vai colocar para deixar tudo em ordem? Está fora do prumo? A mesma coisa que o Senhor vai fazer, está em ordem, está obedecendo, está na obediência, está guardando os estatutos, está guardando os mandatos? Ok, não está? Passa o prumo. Então você vê que era bem rápido e prático aí. Na terceira visão, então, o Senhor fala sobre isso, sobre a destruição. Os locais de culto estavam contaminados por uma religião que misturava rituais pagãos com adoração a Javé, no caso ao Senhor. Então você vê que eles estavam pegando no mesmo lugar que estavam entregando culto a Baal, eles queriam entregar culto ao Senhor. Então estava tudo uma lambança, ou seja, estava uma mistura. O povo tinha se contaminado de tal forma que estava misturando. Eles ora fazia o Senhor aqui, ora fazia a Baal ali, só que logicamente pela contaminação do povo, muitos estavam fazendo a Baal e muito pouco ao Senhor, ou quase nada, para ser mais sincero. A gente vê até pela forma como os profetas estavam naquela época, completamente, a maioria deles apostatados da fé. Você vê que teve situações que o Senhor manda um profeta de Judá até o povo de Israel, fala sério. Lembra quando o profeta foi lá falar com Jeroboão? Um outro profeta parou aquele profeta e o Senhor tinha deixado claro para ele, ó, você vai lá, dá o recado e volta, não se contamina, nem lá na terra você não come. O camarada está indo embora, um profeta novo, encontra um profeta de Israel, estão lembrados dessa passagem? E aí o profeta de Israel fala, não, o Senhor mandou recado para você comer aqui comigo. Ele come, logo na sequência ele é morto e fica lá. O cordeiro lá que estava levando ele, o animal que estava levando ele e o corpo dele lá do lado do leão. Ainda falei para vocês na época, pô, é bem para ver que é Deus, né? Porque o leão ia matar e não ia comer. Lembra que eu citei isso? Pois é, então você vê, um profeta de outro lugar teve que até lá falar, por quê? Esse camarada estava apostatado na fé, senão o Senhor tinha usado ele, ele é um profeta. Então você vê a contaminação do povo como estava aqui.
Então Deus perguntou a Amós o que ele estava vendo e depois explicou o que aquela visão significava. Agora Deus estenderia um prumo para demonstrar como o povo estava torto e sem a sua observância dos mandamentos que ele dera. Então você vê que aqui ele mostra para o profeta, tá vendo? O que eu estou enxergando é isso. E eu vou te mostrar como é que está. E mostra com um prumo para que pudesse entender como o povo estava distorcido e afastado da presença do Senhor. Muito, muito triste. Amós acusado como conspirador. Não parou por aí, né? O cara vai lá para divertir e dá certo como conspirador. Vamos ler aí do versículo 10 ao 13. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Então veja aqui que é um profeta de Betel, Dan e Betel, estão lembrados? Olha aqui, um profeta de lá está mandando se entender com Amós. Só que ele vai falar primeiro com quem? Com o rei de Israel. Falou com Jeroboão, rei de Israel. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel e a terra não pode sofrer todas as suas palavras. O que o cara aconteceu? O cara começou a ouvir que estava acontecendo tudo isso. O profeta está divertindo, o profeta falando. Pô, vem um profeta de longe, começa a contar tudo isso aqui, falar isso, falar aquilo outro. O que ele fez? Ele foi lá e falou, pô, eu tenho um camarada conspirando. Não pode acontecer tudo o que ele falou, porque se acontecer, nós estamos, lascados. Traduzindo em miúdos é o que ele estava falando. E aí vamos ver o posicionamento do rei. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é santuário do rei e templo do reino. Então olha o que ele fala aqui, que ele fala para o profeta. Volta para Judá, ou seja, volta lá para a tua terra. Aqui nós não queremos mais saber de nada não. Aqui nós não queremos saber, por quê? Ele começa a falar para o rei, está dizendo que o rei vai ser morto à espada e que nós vamos ser levados cativos. Então ele fala, não vem mais para cá, não quero que você fique aqui, não vai profetizar com o teu povo de Judá, mas aqui em Israel nós não queremos mais. Então começa achando que Amós estava tramando contra o rei, ou estava querendo profetizar aquilo que não iria acontecer. Porque um rei que estava contaminado, um profeta de Betel que estava contaminado, não queria aceitar a profecia de um profeta realmente de Deus, né? Jamais, né? Então Amazias, o sacerdote aqui, reagia à terceira visão de Amós, que terminava com o processo de Deus de levantar a espada contra a casa de Jeroboão. Amazias via as palavras de Amós como uma ameaça política e relatou-as não como uma profecia de Deus, mas como uma convocação de Amós à revolta. Então, o que o profeta Amazias entendeu aqui? Que aquilo não era uma profecia de Deus, estava só fazendo com que o povo se revoltasse, e que essa revolta se cairia, logicamente, evidentemente, sobre o rei também. Então, era isso que ele estava achando que era uma ameaça, para que o rei mudasse de atitude, coisa e tal, mas que não era a profecia de Deus. Engano dele, né? Assim, o sacerdote Amazias manda proibir Amós de profetizar em Betel, indicando que ele seria um fomentador de rebeliões. Olha o entendimento dele para com o profeta de Deus, né? Você vê que o cara está bem na intimidade com Deus, né? Deus falando claramente e o cara não está entendendo nada. A resposta de Amós a Amazias teve duas partes, bem prático. Primeiro, ele negou ter a profissão de profeta. Ele já começou a falar, primeiro que eu não sou profeta, que nem filho de profeta ele era. Olha o que ele fala. Bom, primeiro que eu não sou profeta, nem filho de profeta sou. Então era para o cara ter, esse era o maior sinal de que Deus estava falando. Veio um camarada de outro lugar que nem profeta é, e começa a falar tudo isso, de onde esse cara ia tirar tanta imaginação? Olha só, né? Falando como o profeta Amós falou, indo no detalhe, né? Pegando praticamente ali na ferida, fala sério. Que ele falou que nem profeta ele era, e portanto não tinha sido treinado para profetizar, mas que ele foi chamado por Deus para esse ministério, né? E faria o que Deus lhe ordenara. Então deixa claro, não sou profeta, mas eu vim para fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Segunda parte da resposta de Amós, dirigia-se contra o próprio Amazias. Tua mulher se prostituirá. Misericórdia. A única maneira da mulher de um oficial naquela época, importante como Amazias, ser reduzida à prostituição, seria se toda a família e todos os seus recursos lhe faltassem, ela fosse deixada totalmente à sorte. A sorte aqui, né? Deus dará, como a gente diz nos dias de hoje.
Então, quer dizer, olha o que ele estava falando sobre a mulher do profeta Amazias, que ela ia se prostituir. Então, a mulher, para se prostituir naquela época, tinha que ficar sem nada, perder marido, perder tudo, e aí não ter possibilidade nenhuma, ela ia cair na prostituição naquela época. Então, aqui, olha o que ele fala para o profeta. Você imagina que se o profeta ficou alegre de ouvir uma história dessa, né? O restante do oráculo da profecia de Amós previa que seria isso precisamente que aconteceria à família de Amazias. E como alto oficial do rei, com certeza ele possuía grandes propriedades, mas não lhe restaria propriedade alguma. Então veja que a profecia, aquilo que Amós está falando para esse profeta é muito sério. Eu falando que a mulher do cara vai se prostituir porque não vai sobrar patrimônio nenhum para ele. Porque como ele era um oficial, né, ali do rei, tanto é que você vê que ele vai falar com o rei de imediato, tinha acesso ao rei, o cara devia ter propriedade, devia ter algumas coisas, né, patrimônio. E aí o profeta vai falar para ele, você vai ficar sem nada? Meu Deus, hein? Olha, se ele tinha dúvida de alguma coisa, bom, se ele tinha dúvida, se ele achava que não era profeta, ele não ficou com medo, mas eu duvido, depois de tudo que o profeta falou, se ele não ficou com medo. Provavelmente deve ter tido temor, pelo menos, né? Porque naquela época, um camarada, para fazer o que fizeram o povo de Israel, não tinha temor nenhum a Deus, né? Mas eu espero que esse profeta talvez tivesse acordado depois de tudo isso. Mas nós vamos ver na semana que vem, na segunda-feira, a gente vê mais um pouco dessa história. Amém, pessoal? Então, até o capítulo 7, segunda-feira, a gente vê o capítulo 8 e 9 e termina o livro de Amós. E aí a gente volta para o livro de 2 Reis. Então, lembrando, o profeta saiu de Judá, foi até Israel, advertiu o povo, falando sobre o cativeiro. Ele está falando com Jeroboão ainda, Jeroboão não tinha sido levado cativo. Está advertindo o povo, aliás, o povo de Israel não tinha sido levado ainda, né, em cativeiro assírio. Então ele começa a advertir o povo, vai dando uma série de coisas e pedindo para o povo se arrepender. Chamou inclusive o povo a se arrepender. E você vê que ele, inclusive, depois de tudo isso, ainda foi mal interpretado. Então você imagina o que vai acontecer ainda aí. Depois nós voltamos para o livro de 2 Reis e aí nós vamos começar a entrar nesse processo realmente de cativeiro que acontece no capítulo 17. Amém? De 2 Reis. Nós vamos ainda ver 15, 16 e o 17, onde eles são de fato levados lá em cativeiro assírio em 722 a.C. Amém? Glória a Deus, mais ou menos, é essa data, tá? Aí, segundo os historiadores, às vezes tem diferença, vai ver livro que fala de um ano a menos, um ano a mais, mas é mais ou menos nessa época aí de 722 a.C. Amém, pessoal? Glória a Deus. Espero que tenham entendido. Aí eu sei que é um livro um pouco diferente. E às vezes a leitura, porque você vê que as concordâncias, ponto e vírgula, de vez em quando até para a gente ler não é fácil. Mas eu estou sempre depois explicando, eu tenho esse cuidado de explicar depois, porque às vezes você vai lendo e não dá para entender. Mas por quê? Por causa das concordâncias, as palavras que são usadas naquela época. Mas aí depois eu trago o resumo para vocês, o estudo que eu fiz, vou anotando, aquilo que Deus vai me falando, eu vou anotando e depois eu trago para vocês prontinho. Ok? Glória a Deus, pessoal. Bora orar então em nome de Jesus. Vamos lá, vamos fechar os olhos por um instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por esta noite, Senhor, por esse momento na tua presença. Senhor, quero te pedir, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha ser multiplicada, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor, em cada um que vai ver online, aqueles que vão ver na retransmissão. Toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra possa ser compartilhada com os nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Que ela venha trazer um renovo sobre a vida de cada um, Pai. E que a partir de hoje o teu povo não sofra mais por falta de conhecimento, Pai, em nome de Jesus. Eu envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, amo vocês, Cristo Jesus. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Quem perdeu alguma coisa, volta depois lá, vê do comecinho. Amanhã cedo já está, ou daqui a pouco já está no YouTube também. O Bispo Fábio tem sempre colocado na sequência. Mas assim, na pior dos hipóteses, na segunda-feira também, no dia seguinte pela manhã está lá. Ok, pessoal? Então, não deixa passar muito, para não ficar muito espaço para você perder muito material. Na segunda-feira, então, a gente volta com mais 2 livros. Amanhã, 8h30 da manhã, espero vocês também, no Alimento Diário das Nações. Amém? Um beijo grande, tchau, tchau. Fica na paz do Senhor.